Opa! Continuamos. Na última aula a gente viu uma introdução sobre o Express, né, e o sistema de rotas dele, né, como que cria uma aplicação utilizando o Express, que é esse exemplo que está na tela aqui. Né? A gente construiu esse app, fez a configuração aqui do Express e criou as rotas, né, de curso, estudante. Tem essas nossas rotas aqui já predefinidas, que foi criada na última aula. E hoje é uma aula, a gente vai fazer uma introdução a configuração do banco de dados, né? Fazer a integração da API com o banco de dados. Né? Geralmente a gente utiliza, eu gosto de trabalhar com arquitetura em três camadas, né? Que tem a camada de rotas ali, que é a API, faz a camada de service e a de models, que é a de banco de dados. Para ser mais simples, né, e talvez mais didático, mais fácil de entender, eu vou logo construir a camada de models, que é a conexão com o banco de dados, fazer a configuração com o banco, e depois na outra aula a gente faz o service, certo? Então a gente vai fazer direto o banco de dados. Então, tem várias opções quando a gente fala de trabalhar com banco de dados, né? Tem os bancos não relacionais, o MongoDB é muito utilizado, com o Node, né, sendo um não relacional. E tem os bancos de dados relacionais, como Postgres, MySQL, MariaDB, né, que são bastante utilizados também. No nosso caso aqui, eu vou fazer a configuração utilizando o banco de dados relacional, o Postgres. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, então para você conseguir acompanhar essa aula, esse tutorial, é ideal que você tenha ele instalado na sua máquina, o próprio Postgres, ou você pode instalar ele também por meio do Docker, né, utilizando uma imagem do Docker, ou até utilizar algum online. Tem o Elephant SQL, né, que é um site que disponibiliza um banco de dados do Postgres online lá para a gente utilizar. Tem uns recursos gratuitos que dá para fazer os testes aqui. Beleza? Então, para começar, vamos começar criando os arquivos de configuração do banco. Então, eu gosto de organizar em pastas, né, então vamos criar uma pasta aqui, config. Essa pasta é responsável por os arquivos de configuração. Então, o primeiro arquivo que eu vou criar aqui eu vou chamar de database.js, que é o arquivo aqui vai ficar as informações do banco, sobre as configurações do banco. Então, eu vou criar ele no formato de um módulo, né, do JavaScript, módulo export, né, recebe um objeto e esse objeto vai ser só as configurações do banco. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o dialecto, né, o dialecto do banco, no caso vai ser o Postgres, certo? E aí tem algumas informações que a gente precisa passar também, né? Como o host do banco, né? Que é onde o endereço do banco, né? No caso, como eu vou fazer o teste, eu estou usando um banco local, eu vou colocar o próprio localhost. Né? Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, um banco online, como o do Elephant, lá quando a gente faz a configuração no Elephant SQL, né? Cria o usuário, ele te dá um host lá, dá o link, né? Dá o URL do banco. Aí você iria colocar aqui, né? Então, host, a porta, né, geralmente utiliza-se a porta padrão, né? A porta padrão no meu computador também tá, a porta padrão é a 5432. Tá, a porta aqui não é um número, né? Não preciso passar entre aspas. Agora colocar o nome do database, né? Database é o nome do banco de dados. Vou colocar aqui o nome desse banco de dados de aula mesmo, bem simples. O user name, que é o nome de usuário do banco de dados. Né? No meu caso aqui é Postgres também. E por último, a senha do usuário do banco de dados. Então, password. No meu caso aqui, eu não uso senha no banco, é sem senha. Né? Localhost é só para mim testar, então fica mais simples. Então, eu coloco a senha aqui vazia. Então, aqui estão as informações de configuração do meu banco. Né? Então, lembrando mais uma vez que se você não tiver o banco configurado ou instalado, você tem que instalar ou então utilizar alguma instância online. Se você utilizar alguma instância online, você vai mudar os dados aqui da configuração. Tá? Tem que ter essas informações, só que o valor de cada uma aqui depende do seu caso, né? Do seu contexto. Então, eu vou criar outro arquivo aqui ainda que eu vou chamar de SQLize, né, que é onde eu vou colocar as configurações do SQLize. Então, para cá eu preciso importar o SQLize. A gente vai utilizar o SQLize, né, para evitar que a gente esqueça, a primeira coisa é instalar ele. Então, vou instalar ele aqui no nosso projeto. Então, vamos só para... Volta aqui, ó, no nosso Postgres aqui. Eu já tinha instalado, né, mas vou remover para fazer o passo a passo. Então, eu tenho que ter o Postgres instalado e tenho que ter também
uma dependência relacionada do banco de dados. Se for do MySQL, eu tenho que instalar a dependência do MySQL. Como no caso é o Postgres, eu instalo a dependência do Postgres. O nome da dependência do Postgres é PG. Então aqui eu vou chamar aqui, ó, yarn add SQLize, certo? Para ele instalar a dependência do SQLize aqui pra gente. E agora eu vou no yarn add PG, né, que é a biblioteca que trabalha, que o SQLize utiliza para fazer a conexão lá com o SQLize. Então tá aqui instalado as duas dependências, né, junto com o Express, que é as únicas três que a gente tem por enquanto. Então aqui agora eu vou importar o SQLize, né, const, eu vou chamar de SQLize com maiúsculo, né, vem de require SQLize. Importei ele e vou importar o arquivo de config, né? Config, vou chamar de config database, né? Também vou usar o require, mas esse aí é o arquivo que a gente acabou de criar, então ele está aqui no nosso path, né? Database, esse arquivo aí, ok? Então agora o que eu vou fazer é criar uma instância aqui do SQLize, new SQLize, e aí eu passo as configurações, né? Config database. Como é que eu sei que eu tenho que passar aqui? Isso aqui está na própria documentação do SQLize, né? Qualquer coisa você pode, depois da aula eu vou colocar o link aqui do SQLize. Aí você vai lá, tem startup, né, do SQLize, como é que você inicia, ele vai dar esse passo a passo. Então a gente tem que criar uma instância do SQLize, importar ele e criar uma instância dele passando as configurações do banco. Agora aqui só adicionar o módulo export, né, para exportar o SQLize, né, que são as configurações do banco. Então, esse arquivo aqui é basicamente para fazer a conexão com o banco. Se eu importar ele dentro do OK, beleza, eu já consegui fazer a nossa conexão lá com o banco. Ok? Então, agora vamos lá para a parte de models. Para trabalhar com models também é uma boa prática a gente criar uma pasta aqui chamada de models, né? É nela que a gente vai colocar as informações dos models, né, dos nossos models aí. Então a primeira coisa é criar vou criar um arquivo aqui. Como a gente já tem aqui na nossa API cursos e estudantes, né, duas rotas, eu vou criar um model de cursos, né? Então vou criar um model aqui curso.js e aqui vai ficar o meu model. Então quando a gente vai trabalhar com o formato do SQLize, tem duas formas de a gente criar models, utilizando a função define do SQLize ou então criando uma classe que extende a model, né, do próprio SQLize. Eu gosto de trabalhar com a primeira opção, né, usando o define. Então a primeira coisa aqui é eu criar uma constante que eu vou chamar de curso. Essa constante vai receber uma função, certo? E aí essa função aqui eu vou passar dois parâmetros, que vai ser uma instância do SQLize, né, e a outra vai ser o data types, que é do próprio SQLize também. Então, data types, porque eu vou precisar dessas duas informações aí para poder construir aqui o model. E agora sim eu vou configurar o model, né? Então, vou chamar de curso aqui com letra maiúscula, né? Recebe de SQLize.define, função do SQLize, né? Define. Aí a função define do SQLize, ela recebe dois parâmetros, basicamente. Pode até ser mais de dois, né? Principalmente dois, são os básicos. O primeiro é o nome do model. No nosso caso aqui a gente geralmente começa com letra maiúscula, eu vou chamar de curso, né? É o nome do model. O segundo aqui é um objeto onde eu passo as configurações desse model, ou seja, meio que a estrutura da tabela, né? São os dados que eu vou inserir na tabela, certo? Então eu coloco tudo esses dados aqui. Então essa tabela de curso, né, como a gente está aqui na API, ela tem basicamente, né, duas informações. Aqui não tem informações, mas a gente vai trabalhar basicamente, começar para fazer um teste bem simples aqui com duas informações, com o nome e a carga horária. Então eu vou criar aqui o primeiro atributo que é nome, né? Aí eu passo um objeto para passar as informações.
eu posso passar várias configurações aqui, como se ele aceita valores repetidos, né? Se ele é único, se ele aceita valores nulos, essas coisas. Mas para ser mais simples, eu vou passar só o tipo dele. Esse tipo é obrigatório, certo? Então eu vou colocar aqui datatypes.string, né? String com letra maiúscula é uma obrigação aí, é o tipo do dado, que é uma string, né? De caracteres. O segundo eu vou chamar aqui de CH, que vai ser a carga horária, certo? Então a carga horária vai ser um valor numérico, né? Um inteiro. Então o tipo aqui vai ser type, o datatypes.integer, né? Vai ser do tipo inteiro, certo? Eu também posso passar aqui um parâmetro, geralmente eu gosto de passar, né? Outro parâmetro, que é o nome da tabela. Por padrão, ele vai pegar o nome aqui da entidade, então ele iria pegar aqui curso com letra maiúscula, mais ou menos, né? Mas aí a gente pode alterar esse nome para ele não pegar o padrão lá. Então tem como a gente definir um nome aqui, usando essa propriedade table name, e aqui a gente passa o nome da tabela. Então vamos definir o nome aqui, curso, só que com letra minúscula, certo? E aí por fim aqui, né, essa aqui é a nossa função, eu vou retornar esse objeto, essa constante curso aqui, né? Ela é o retorno dessa função aqui de cima, ok? E essa função de cima, né, que é a função curso que está lá em cima com letra minúscula, eu vou exportar ela aqui, né? Para ela poder ser. Então aqui é o curso minúsculo. Então esse curso aqui é esse que a gente está exportando para mim poder importar ele em outro lugar e utilizar. Então eu defini um model, esse model aí representa a minha tabela do banco de dados. Então lá no meu banco de dados, quando eu executar esse projeto, se não tiver uma tabela curso lá criada, ele vai criar uma tabela chamada curso, né, que é o nome que está aqui, e vai criar uma tabela com esses dois campos aqui, né, que é o campo de nome e o campo de CH. E aí ele vai criar mais uns campos lá que ele cria de forma automática, né, que é tipo o campo última vez alterado, quando foi criado e tudo. Esses campos ele cria de forma automática. Tem como a gente tirar também, não deixar para gerar, mas o padrão ele gera, vamos deixar ele gerando assim mesmo. Então, os campos que a gente vai criar esses aqui, só que ele vai criar outros campos lá, tipo ID e algumas outras informações também de forma automática. Tranquilo? Então, beleza, a gente está definindo o modo aqui com as informações que a gente vai inserir lá na nossa tabela. Agora eu preciso criar aqui um arquivo, geralmente no Modules a gente cria um arquivo index, né? Que é o arquivo onde vai centralizar todos os módulos, né? Ele vai importar todos os módulos, vai juntar lá no SQLite para a gente poder importar em qualquer lugar do nosso projeto de forma centralizada. Beleza? Então, geralmente a gente define um arquivo aí que a gente chama de index, né? Esse index, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é importar a minha instância do SQLite, o arquivo de configuração, né, do SQLite configurado, que é esse SQLite que está dentro do config, né? Aqui a gente está exportando, né, ele já configurado com a conexão com o banco de dados. Então vamos importar ele aqui. Então eu vou chamar aqui SQLite, né? SQLite require, ok. Vou passar o caminho, né? Tem que voltar uma pasta, entrar dentro de config barra SQLite. Então importei esse SQLite aí, ok? Agora também tenho que importar o meu arquivo lá de curso, né? Que é o módulo de curso. Então vou chamar aqui de curso, maiúsculo, né? Recebe require ponto curso. Então vou importar aqui o meu curso, certo? Agora eu importei o curso, só que se a gente abrir aqui o arquivo de curso, né, vê que para mim criar uma instância do curso, né, ele retorna esse curso aqui. Quando eu importo esse arquivo, eu estou importando essa função. Só que essa função recebe dois parâmetros, né, para poder criar a instância do curso em si, criar o model, né? Então aqui a gente tem que criar o model. Então para isso eu vou criar aqui uma constante curso minúsculo, né, que vai ser o model. E aí ela vai receber o curso que eu acabei de importar, só que aqui eu tenho que passar as informações que ele precisa, né, para criar o módulo. Uma dessas informações é a própria instância do SQLite, né? A gente pode ver aqui no arquivo curso, né? E o outro é o data types.
Esse data type está no próprio SQLite, mas não é nessa instância do SQLite que a gente tem. Ele está no SQLite que a gente importa direto da dependência. Então eu vou importar aqui um SQLite com letra maiúscula, né? Que vai ser o próprio SQLite do que a gente instalou via NPM, né? Então esse SQLite aqui, ó, não é o do próprio NPM. Porque aí eu vou utilizar aqui, ó, o SQLite, é o próprio SQLite que tem esse data types, né? Então eu já passo aqui direto os data types para o curso. E agora, beleza, eu criei a instância do curso. Então eu tenho o meu módulo aqui já criado, com a instância preparada para a gente utilizar. Agora é só utilizar. Para facilitar a gente utilizar, sair importando os módulos e utilizar o SQLite e tudo, a gente tem uma boa prática de criar uma constante aqui chamada db, né? E aí a gente passa algumas informações para ela, né? Esse db. Por exemplo, a gente passa aqui eu vou passar aqui o curso para ela. Vou passar também o SQLite, esse SQLite minúsculo. Então eu crio um objeto que tem dois atributos, né? São o curso e o SQLite. E esse curso e SQLite é a mesma coisa que eu estivesse criando assim, curso recebe curso, né? E SQLite recebe SQLite. Né? Ou seja, eu vou poder acessar db.curso, vai ter o valor do curso, db.SQLite vai ter o valor do SQLite. Só que quando eu estou trabalhando com JavaScript, que eu vou criar um objeto que o nome do atributo é o mesmo nome do valor, eu posso somente passar um. É, né? Uma forma mais resumida de fazer. E aí, beleza, aqui eu vou exportar módulos export db. Né? Que aí eu vou exportar esse objeto db. Esse objeto db tem esses dois atributos aqui, né? Que são dois objetos também, né? Curso e o próprio SQLite. Beleza? Pronto, para a gente testar, né? Para ver se está tudo ok, funcionando, a gente vai importar esse objeto do SQLite, né, lá no nosso app.js e fazer a conexão com o banco. Vamos ver se ele vai funcionar na conexão com o banco. Então aqui está o nosso arquivo de inicialização da aplicação. Eu vou importar aqui o nosso SQLite, né? Eu vou importar aqui aí eu estou especificando, né, que eu quero importar o objeto SQLite que vai vir lá do models. Opa, faltou um igual aqui, né, para ele poder completar bonitinho. Então aqui models barra esse index. Quando eu vou acessar um arquivo index de uma pasta, eu não preciso passar o nome de index, eu posso passar só até aqui, né, models, porque ele sempre, se eu não passar nada, ele vai procurar o arquivo index. E aí, como é o arquivo index que a gente quer importar, né, o arquivo index aqui vai importar esse db, certo? E o db possui curso SQLite. Então aqui na minha importação eu já especifico direto, que eu especifico aqui de forma direta, né, que eu quero SQLite, para ele não precisar nem importar o módulo curso, né, porque a gente não vai usar o curso aqui, eu vou usar só o SQLite. O SQLite eu vou utilizar ele aqui basicamente para iniciar o banco, para fazer a conexão com o banco. A forma de conectar ele com o banco é através da função sync. Então eu chamo sync, aqui ele faz a conexão com o banco. E aí ela retorna uma promise, né, que eu posso pegar a promise aqui dela para saber se deu sucesso, né, se ele vai conseguir. Então vou pegar uma promise aqui. A gente pode executar alguma coisa aqui. Se chegou até aqui é porque deu sucesso, ele conseguiu conectar com o banco. Então vou só apresentar a mensagem aqui, né? Conectado com o banco, com o banco de dados. Certo? Então aqui deu tudo. Se apresentar essa mensagem aqui é porque a conexão deu certo. Então agora é basicamente testar a aplicação, né? Vamos digitar aqui node app.js e verificar se ele vai conseguir subir. Então, apareceu a mensagem aqui, né? Conectado com o banco. A princípio deu tudo certo. Vamos ver aqui, eu tenho um cliente de banco aqui, né, que eu chamo de o Postico, eu vou usar ele para verificar se realmente está conectado com o meu banco e tudo. Então vamos ver aqui quais são os bancos que a gente tem.
Não foi criado aqui o nosso banco não, né? A nossa aplicação, acho que ela... Vamos ver aqui. Cadê o nome do banco? Curso ID tal, tal. Foi criado aqui. Cadê o nome do banco? Database, né? Aula. A configuração que está errada, né? Por isso que eu acho que funcionou. Vamos ver, não está funcionando. Database. Pronto, agora sim, ele vai dar um erro aqui. Eu já estava esperando esse erro, né? Até para poder orientar vocês. Ele vai dar um erro aqui, cadê o errozinho? Beleza, ele fala que o database aula não existe, né? Porque para mim poder conectar no banco, eu tenho que primeiro criar o banco. As tabelas eu não preciso criar anteriormente, né? Se não tiver criado, ele vai criar. Agora o banco sim. Como é que eu estou tentando acessar o banco de dados chamado aula, né? Ele não vai conseguir acessar esse banco porque ele não vai encontrar, ok? Então eu tenho que vir aqui no meu banco de dados antes e criar o banco. Então vou criar aqui um banco, ó, database, eu vou dar o nome aqui de aula, beleza. Então criei esse banco, chamei de aula, né? Então vou mudar a foto para cá. Agora eu vou executar a aplicação de novo, provavelmente vai dar tudo certo, né? Node app. Agora sim, ó, conectado com o banco de dados. Agora a princípio vai dar certo. Vamos ver se ele vai criar, se ele criou aqui a nossa tabela, né? Tabela curso criou. A tabela tem nome e ACH, né, que são os campos que ele definiu lá. E como eu falei, ele cria uns campos aqui de forma automática. O ID, né, ele cria de forma automática. E ele cria esse campo created at e updated at, né, que são os campos que já cria por padrão. Né, os que a gente definiu só isso aqui. Beleza? Então a nossa configuração de conexão com o banco de dados deu tudo certo, tá? Sucesso. Como eu falei aqui, se você executar esse passo a passo, né, vai dar tudo certo se você tiver o banco de dados local instalado. Se você quiser usar um banco de dados da nuvem, né, como o Elephant SQL que eu falei, aí você vai trocar essas informações aqui. Troca a informação do host, né, a porta é a mesma, aí troca a informação do nome do banco de dados, porque ele vai criar o banco lá e te dar um nome. O username também ele vai te dar um nome diferente e vai te dar um password também diferente. Aí é só trocar esses valores aqui que provavelmente deve dar certo, certo? Então agora vamos fazer aqui mais uma alteração, né? A gente estava mexendo na parte de API, né? Que eu estava recebendo os dados do curso, né? Pegava os dados e só inseria numa lista. Então agora vamos tentar inserir direto no banco de dados para ver se está funcionando, ver se está dando certo, certo? Então vou pegar aqui os dados do curso, eu vou pegar de forma específica, são nome e CH, né? Dois atributos. Pegar esses nomes aqui na nossa rota e direto da rota aqui eu vou adicionar no banco. Né? Só lembrando, isso aqui é só para exemplo didático de a gente testar, né? Fazer inserção no banco de dados. Depois a gente vai refatorar isso aqui para adicionar a camada de service e é nessa camada de service que a gente vai fazer a integração com o banco. Mas para cá eu tenho que importar aqui o nosso arquivo de módulo, o módulo de curso, né? Então eu vou importar aqui ó, o curso, que ele está lá no nosso arquivo nos módulos, né? Então vou chamar require, volto uma pasta, entro aqui dentro de módulos. Então dentro de módulos eu importei o curso, aí beleza. Lembrando que aqui ele funciona de forma assíncrona, né? Então para trabalhar com assíncrono eu tenho que adicionar o async aqui e colocar o await aqui, né? Await, aí vou chamar curso. Para adicionar um novo objeto no banco de dados, um novo recurso, uma nova entidade, né, um valor aqui, criar um novo objeto lá no banco, eu utilizo a função create. Então create e aqui eu passo os dados do objeto, né, que é nome e ch, né, que é esses nomes que eu estou pegando aqui do body da requisição, né. Só lembrando que a gente fez isso aqui na aula passada, né, que as informações enviadas na requisição, né, no formato JSON são recebidas aqui. Aí eu pego essas informações e passo aqui para o create do curso. Esse curso é o model que a gente definiu, né? Esse model aqui, ó. Esse módulo aqui. Essa função create é uma função própria do SQLite. Então o SQLite já tem essa função e ela retorna ela aqui. Beleza? A gente também pode utilizar a função, vamos jogar isso aqui fora, né? Que a gente pode utilizar também a função de consulta. Então a mesma coisa, tem que colocar o async aqui antes, né? E colocar aqui, eu vou criar uma constante chamada de cursos. E aí, await, curso, né, o model. Tem uma função findall, né, que é a função do próprio Express, ou do próprio SQLite para consultar todos os dados de uma determinada entidade. Então a gente vai
buscar todos os cursos e retornar aqui. Né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então vou parar aqui a aplicação, vou iniciar de novo, vamos ver se subiu, tudo funcionando. E aí vamos testar aqui, né? Como eu já falei também na aula passada, eu utilizo uma cliente de API para testar a API, né? Chamado de HTTPy, né? PIE, Py. Então a gente utiliza aqui HTTP, vou chamar aqui posts, né? /cursos, que é a URL lá da nossa API, né? O nome do curso e a carga horária, né? Computação e tal. Vou enviar. Esperou, informou que o curso foi adicionado com sucesso, né? Vamos ver aqui no banco de dados se realmente foi. Vou atualizar aqui o banco. Beleza, está aqui. Ó, as informações do curso realmente foram salvas. Vamos salvar mais um. Vou colocar 2.000 aula. E o curso aqui agora é informática. Como eu falei, né, essa API, essa ferramenta HTTPy, ela entende que as informações que eu estou passando aqui, né, com valor, com chave igual e o valor, ela monta uma requisição no formato JSON. Ela manda essas informações aqui no formato JSON, né? A nossa API só entende JSON. Então, no fim, está recebendo lá no JSON. Enviei outro dado, né? Beleza, adicionado com sucesso. Vamos ver a nossa banco de dados. Ok, tem os dois dados aqui. Agora vamos ver se realmente está o dado lá, né? Vou aplicação ok, vou acessar aqui o /curso, vamos ver se vai retornar. Retornou lá as informações dos cursos que estão lá, certo? Então ela retornou todas as informações do curso. A gente pode abrir aqui o Firefox, né, que é um banco de dados ou um navegador que ele formata essa requisição aqui quando a resposta é no formato JSON. Mas aqui também nesse próprio... localhost curso. Então vou acessar aqui, ó, beleza, ele reformata aqui, né, o formato JSON. Mostrou aqui que a resposta lá voltou tudo bonitinho. Aí voltou um monte de campo, né? Voltou todos os campos, tanto o nome e o CH como as outras informações aqui. Aqui a gente pode até filtrar, não quero ver todos esses campos. Eu só, por exemplo, o ID, o nome e a CH. Tem como a gente passar, né, quais são o nome dos campos que a gente quer. Então lá no SQLite tem como a gente montar isso aqui também, para que ele não fique retornando todo mundo, né? É bem tranquilo. Né? Nas próximas aulas nós vamos aprender como é que faz isso aí também, beleza? Então por hoje a nossa aula fica por aqui. A ideia era só fazer essa configuração do SQLite para a gente poder fazer a conexão com o banco de dados. Então a gente fez a conexão com o banco de dados, a gente está testando aqui direto da camada de rota, né? Enviando para lá, beleza? E aí na próxima aula a gente vai criar uma camada de service aí no meio para a gente receber os dados da rota, né, os dados da requisição aí nessa camada de rotas, fazer alguns tratamentos, validações, enviar para a camada de serviço e a camada de serviço que vai salvar lá no banco de dados. E a mesma coisa quando tiver que fazer consulta, a gente fazer algumas consultas selecionando os campos que a gente quer fazer, testar a questão de relacionamentos e tudo mais. Beleza? Então, resumindo essa aula aqui, né, a gente criou um arquivo de configuração no banco de dados, inicializou o SQLite, né, com as configurações, criou um model, né, para curso, inicializou aqui o arquivo de configuração do SQLite junto com os modos, né, pegou o SQLite e os modos e colocamos aqui no objeto, importamos esse objeto e aí a gente importamos esse objeto aqui no app para chamar a função sync do SQLite, que é a função que faz a conexão com o banco, né, sincroniza o banco com a aplicação. E também utilizamos o mesmo arquivo, né, aqui na camada de rotas, na API, né, para importar desse arquivo de módulo só o módulo de curso. Importamos ele utilizando eles aqui para fazer a consulta de todos os cursos e para criar um novo curso. Beleza? Então, por hoje é isso e até mais.